Pronto. Primeiramente, boa tarde. Para os que não me conhecem, meu nome é Evanilda, sou enfermeira residente de urgência e emergência do Hospital das Clínicas. E hoje eu venho falar um pouco sobre drogas vasoativas, né? São drogas aí presentes no ambiente hospitalar, principalmente no cenário de unidade de terapia intensiva, de urgência e emergência, ali no pronto-socorro. E como o próprio nome já diz, drogas vasoativas. Então, são medicamentos que eles vão atuar ali nos vasos sanguíneos dos pacientes, tá? O áudio tá bom para vocês? Porque tá tendo uma... Não, tá ok. Tá. Então, a definição que a gente traz de drogas vasoativas são substâncias que apresentam efeitos tanto vasculares periféricos, cardíacos, pulmonares, seja eles diretos ou indiretos, que atuam em pequenas doses, com resposta dose dependente, né? E que atuam em receptores situados do endotélio vascular. Resumidamente, são medicamentos que eles vão atuar ali nos vasos sanguíneos, principalmente nos vasos periféricos, cardíacos e pulmonares. Então, essas doses, elas vão ter um efeito direto. Por exemplo, você vai administrar a dose, aquela medicação com o intuito, por exemplo, de aumentar a frequência cardíaca. Então, você administra ela para aumentar a frequência cardíaca. Ou efeito indiretamente. Então, por exemplo, você vai administrar a droga com o intuito de aumentar a frequência cardíaca, consequentemente, ela vai aumentar a PA. Então, isso é um efeito indireto daquela droga. Não era o que você esperava, mas pode ocorrer. Então, são drogas que elas têm efeito em pequenas doses, tá? Em questão de minutos ali ocorre a sua ação, e também são um período, uma permanência pouca, vamos dizer assim, ela tem uma ação rápida, né? E, porém, dura um período pouco. Então, quando a gente fala de droga vasoativa, a gente, na grande maioria das vezes, a gente vai pensar no cenário de um paciente hemodinamicamente instável, tá? É um paciente que, após várias condutas, após várias ações, que não resolveu o problema daquele paciente naquele momento, a gente vai escolher a utilização da droga vasoativa. Então, a utilização da droga vasoativa já é de última escolha. Quando a gente já não tem mais outra opção de tratamento, a gente vai entrar aí com a droga vasoativa, decorrente às consequências que ela vai gerar naquele paciente, tá? Então, é um paciente que, em questão de horas ou dias, pode evoluir para um choque, tá? Que é uma falência circulatória que resulta na oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos. Então, vai entrar com essa droga vasoativa para o restabelecimento do fluxo sanguíneo regional para os órgãos vitais durante esse processo de choque que o paciente vai estar se desenvolvendo. Então, antes de falar de cada droga vasoativa, a gente precisa saber como é que essa droga vai atuar, né? Qual é o processo que ela vai passar. Então, a droga, quando ela é administrada aí na nossa corrente sanguínea, ela vai passar por um processo de absorção. Então, após esse processo de absorção, ela precisa-se de um receptor para ela se ligar, então, causar efeito. Então, quando a droga ela entra no nosso organismo, vai ter receptores ali no endotélio vascular, que vai se ligar a essa droga e vai, então, gerar um efeito no organismo do paciente. Então, aqui é só a critério mesmo para entender um pouco como é que funciona essa dinâmica. A gente tem um sistema nervoso motor, tá? Que é subdividido aí em um sistema somático e um sistema autônomo. Quando a gente fala de sistema autônomo, a gente está falando de um sistema voluntário. Por exemplo, a gente tem o músculo esquelético, quando a gente quer fazer, flexionar o braço, ou estender o braço, levantar a perna ou não. Então, são movimentos que eles fazem voluntariamente, tá? A gente consegue ali ter o equilíbrio, o manuseio. Ou também tem um sistema autônomo, que é um sistema involuntário. Por exemplo, é o coração, tá? Que ele bate ali involuntariamente. Dentro do sistema autônomo, a gente tem dois subsistemas também, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático.
O que vai trazer de mais importância para a gente aqui, que as drogas vão atuar, vai ser no sistema simpático. Então, o que acontece no sistema simpático? Por exemplo, você está em uma situação de perigo ali, imediatamente, seu organismo, ele vai detectar aquela situação, tá? Ele vai desenvolver mecanismo de luta, de fuga, para sair daquela situação. Então, esse aí é um processo do sistema simpático que ele é mediado por receptores adrenérgicos, tá? Tá com um neurotransmissor, que é a noradrenalina. Então, por exemplo, na questão das medicações, quando a medicação ela adentra ali no vaso sanguíneo, ela vai, para ela chegar até o receptor, né, que são os receptores adrenérgicos, que a gente vai falar logo lá na frente, a gente precisa da noradrenalina. Então, a noradrenalina, ela vai ter o objetivo de fazer aquela sinapse e a mediação entre a droga e entre o receptor para que ocorra, então, a ação. Quando a gente fala, então, do sistema parasimpático, é no momento que passou aquela situação de medo, então o seu organismo vai voltar ao processo de reestruturação, de manutenção a qual estava antes. Então, aí são dois subsistemas importantes para a gente entender como é que funciona esse processo da droga vasoativa. Aqui eu tenho um esquema, eu acho que algumas pessoas já conhecem esse esquema, e é bem legal para mostrar como é que funciona essa dinâmica desses receptores adrenérgicos, tá? A gente tem o receptor alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. As drogas vasoativas, elas vão atuar principalmente no alfa-1, no beta-1 e beta-2. Quando a gente fala da ação dessa droga vasoativa nesses receptores, não quer dizer que a droga ela vai atuar somente em um receptor. Ela pode atuar em outro também, em outro receptor, ou nos 3 receptores, ou nos 5 receptores. Mas o que acontece? As drogas, elas têm mais sensibilidade por um receptor que por outro. Então, eu posso administrar uma droga, por exemplo, a noradrenalina, ela vai ter mais efeito no alfa-1, porém, ela também tem algum efeito no beta-1 e no beta-2. Mas ela tem a sua maior sensibilidade ali no alfa-1. Então, só para a gente entender, que o alfa-1 é o receptor responsável ali pela vasoconstricção desses vasos sanguíneos, tá? Então, quando essa droga vai atuar nesse receptor, ele vai aumentar essa resistência vascular periférica, vai aumentar a pressão arterial, que é o exemplo, igualzinho eu tinha falado, da noradrenalina, que ela que atua aí principalmente nesse receptor de alfa-1. No alfa-2, a gente tem um receptor aí responsável por receber essa função de inibir os efeitos de noradrenalina. Então, quando ele detecta ali no nosso organismo que tem o desenvolvimento de muita noradrenalina no organismo, ele vai começar a inibir esses efeitos da nora. Temos também o beta-1, né, que ela tem uma ação aí inotrópica e cronotrópica, tá? Essa inotrópica, ela é responsável pela contração da musculatura cardíaca e cronotrópico é o aumento da frequência cardíaca. Por exemplo, a medicação que vem fazer a atuação no beta-1 é a dobutamina. Temos o beta-2, quando a gente fala de beta-2, a gente fala aí de pulmão, a gente fala de um relaxamento, uma broncodilatação dos vasos periféricos, essa broncodilatação dos bronquíolos, então vai diminuir aí a resistência vascular periférica. E tem o beta-3, que a maioria das drogas, poucas drogas que atuam aí no beta-3, tá? Que é responsável pela lipólise, pelo metabolismo dessas gorduras. Aqui tem as classes das medicações, drogas vasoativas, que a gente vai mencionar, que são mais utilizadas aí no nosso meio hospitalar, que vem ocasionar a vasoconstricção, que é a adrenalina e noradrenalina, que também é conhecida como epinefrina ou norepinefrina. Temos os vasodilatadores, que é a nitroglicerina, que é o tridil, e o nitroprusiato de sódio. Os inotrópicos, que é a dobutamina, e o antidiurético, que é a vasopressina. Então, uma das principais classes de drogas que vão ser mencionadas, que são mais utilizadas, são as catecolaminas, tá? São neurotransmissores que elas vão promover aí seus efeitos sobre o organismo, tais como a estimulação da frequência, contratividade cardíaca, a resistência dos vasos sanguíneos e nos bronquíolos.
Então, são vários efeitos aí dessas catecolaminas que a gente inclui a noradrenalina, a adrenalina, a dobutamina, a dopamina e o isoproterenol, que não é muito evidente e não é muito utilizado aí no nosso meio hospitalar, pelo menos no nosso cenário de Hospital das Clínicas, tá? Aqui é só para critérios de informação mesmo, para a gente não vai adentrar nessa questão dos cálculos dessas medicações, porque a gente sabe que hoje em dia aí a gente tem vários aplicativos, por exemplo, o Calmetric, que vai ajudar a gente a fazer aí o cálculo da dosagem dessa medicação. Então, lembrando que o cálculo da medicação ela é diferente da vazão da medicação. Então, por exemplo, quando a gente olha lá na bomba de infusão, a gente vai olhar a vazão da medicação. Mas a gente, então, temos aí a concentração que aquela medicação ela vai ser utilizada para a gente chegar ali naquela vazão corretamente. Então, a gente vai começar falando sobre a noradrenalina. Qual é a principal função da noradrenalina quando é utilizada ali no meio hospitalar? É o aumento da PA. Então, quando o paciente ali tem um quadro clínico, que está uma hipotensão severa, que já fez várias condutas, já administrou fluidos no paciente, tá? E não resolveu o caso do paciente, não aumentou essa PA, a gente vai entrar, então, com a noradrenalina. Então, a noradrenalina, ela vai aumentar a resistência vascular sistêmica, ela vai fazer uma diminuição reflexa da frequência cardíaca. Então, consequentemente, ali, no momento que você administra essa droga, na hora que ela aumenta a PA, vai ser um efeito contrário, tá? Um efeito reflexo, é a diminuição da frequência cardíaca. Sim, não vai ser uma diminuição tão grande, mas ela diminui um pouco. E também tem um vasoconstrictor visceral renal dessa medicação. Então, ela é indicada em hipotensão severa, em choques hipovolêmicos, em choque séptico também. Aqui são as apresentações que a noradrenalina ela vem mostrando para a gente que tem duas concentrações da ampola. Por exemplo, tem o bitatarato de norepinefrina e tem o imitatarato de norepinefrina. O bitatarato de norepinefrina ela é uma ampola que contém aí 4 ml, tá? E equivale a 4 miligramas dessa medicação. O imitatarato, ele já vem demonstrando ali na bula que ele também tem 4 ml e, consequentemente, tem 8 miligramas. Mas ele tem 8 miligramas de imitatarato de norepinefrina. Ou seja, 2 miligramas de imitatarato de norepinefrina equivale a 1 miligrama de norepinefrina base. Então, quando a gente vai pegar aqui essas duas ampolas, que a gente vai verificar essa diferença, mas quando a gente for interpretar corretamente, tem a mesma concentração. Então, tanto o imitatarato como o bitatarato, ele tem 4 miligramas de noradrenalina, tá? Só para não ter confusão aí no momento que vocês pegarem a ampola e achar que tem mais miligramas no imitatarato, mas não tem. A concentração dos dois aí são a mesma. A diluição padrão que eu vou mencionar aqui é uma diluição que a gente faz com a noradrenalina, tá? Mas vai depender aí de cenário que você vai estar atuando, vai depender de hospital, vai seguir protocolos de cada hospital, que segue aí um padrão diferentemente da diluição da noradrenalina. Então, temos aqui uma diluição padrão de 4 ampolas, né? Que equivale a 16 ml, 16 miligramas, para 234 de soro glicosado, 5%, que vai ter uma concentração final aí de 64 microgramas por ml. Uma dose recomendada da noradrenalina de início é de 0,5 a 3 microgramas quilo minuto, tá? Então, a maioria, todas as medicações, elas vão ser apresentadas em microgramas quilo minuto. Então, de início, a vazão, a gente vai ter uma vazão de 3 ml por hora. Então, todas as medicações, as drogas vasoativas, só tem ressalva de uma que você está lá na frente, todas elas a gente inicia com a menor vazão. Claro que vai depender de cada paciente, do quadro clínico desse paciente, como é que esse paciente está, mas sempre inicia aí com a menor vazão. Então, a função renal, ela deve ser monitorizada através de dosagem de ureia, creatinina e volume de diurese.
Por quê? Porque a maioria das drogas, lá na frente eu vou citar os cuidados, as complicações que vai gerar, mas todas as drogas vasoativas são aí metabolizadas nos rins, no fígado, então por isso que tem que ter esse controle da função renal, da função hepática do paciente. Então, a noradrenalina, ela deve ser evitada em grávidas, pelo seu efeito contrátil sobre o útero gravídico, tá? A administração de altas concentrações pode precipitar o infarto do miocárdio ou hemorragia cerebral. Agora, falando aí da adrenalina, quando a gente fala de adrenalina, ela tem várias funções, né? A gente faz a utilização dela em várias situações clínicas do paciente, tá? Ela tem uma ação de aumento da PA, aumento da contração ventricular, aumento da frequência cardíaca, ela também realiza aí uma broncodilatação. Então, onde que ela é utilizada? No choque cardiogênico. Em casos de anafilaxia, ela é utilizada aí nos pronto-socorros, a qual o paciente tem uma reação alérgica de medicação ou diversas outras reações alérgicas, é utilizada a noradrenalina como uma medicação de primeira escolha. A adrenalina ela é a principal droga utilizada também na parada cardiorrespiratória, onde ela vai aí em todos os ritmos, tá? No broncoespasmo severo, também é utilizado a noradrenalina. Pequenas hemorragias, bradicardia sintomática, uma hipotensão grave, num choque refratário que você está utilizando aí a noradrenalina, não está em doses altas de nora, tá? Mas o paciente não está tendo uma resposta adequada com a noradrenalina, pode associar com a adrenalina também, tá? Para ajudar aí no quadro clínico do paciente. Então, a apresentação é uma ampola de 1 ml, tá? Que equivale a 1 miligrama. A gente pode administrar tanto intravenoso, intramuscular, subcutâneo, tubo endotraqueal, por nebulização. A nebulização vai entrar aí em casos de broncoespasmo, pode sim utilizar a nebulização com a noradrenalina, mas tem que ter uma atenção aí, porque nesses casos a adrenalina ela pode levar a arritmias cardíacas, tá? Então, tem sempre que observar o paciente na hora que fazer essa nebulização. Então, a dose da adrenalina na PCR é 1 miligrama endovenoso de 3 a 5 minutos. Sempre lembrar de fazer um bolo de 20 ml de soro fisiológico, tá? Assim que administrar a medicação e fazer a elevação do membro. Por via endotraqueal, você pode fazer de 2 a 2,5 miligramas diluído em 10 ml de soro fisiológico. Em caso de hipotensão, tem aí 2 a 10 microgramas por minuto. Em anafilaxia, você vai também fazer uma dosagem aí intramuscular. Então, eu já vi alguns casos em que o médico pediu lá no momento que o paciente teve uma reação anafilática à medicação, que fizesse a adrenalina por via intravenosa naquele paciente. Então, nesse caso, a técnica falou que não ia fazer, porque já teve uma experiência que realizou essa medicação num paciente, e esse paciente ficou com euforia, ficou num estado hemodinâmico bem alterado depois da administração direta dessa medicação. Então, não é recomendado fazer adrenalina em bolos direto, tá? Sempre fazer aí a diluição. Então, a diluição padrão da adrenalina é de 5 ml, 5 ampolas, para 250 ml de soro glicosado. Então, a adrenalina ela tem o maior risco de isquemia mesentérica, taquiarritmias, hiperlactatemia, por isso que ela não é uma droga de primeira escolha em casos de hipotensão severa, por isso que é utilizada a noradrenalina, porque a noradrenalina ela tem menos reação em relação à adrenalina, tá? Nesses casos. As altas doses, ela não melhora a sobrevivência e pode contribuir para a disfunção miocárdica pós-ressuscitação cardíaca. Aqui, eu vou explicar um pouco sobre o push-dose presso. Então, o que é esse push-dose presso? Eu já havia falado, né, que não pode realizar a adrenalina em certos casos, em bolos diretamente, sem diluição, tá? Que pode levar aí o paciente a uma desarritmia, pode levar o paciente a uma parada cardíaca,
pode levar esse paciente a uma hipertensão crônica, então não se realiza. Então, por exemplo, em alguns casos, está ali em uma situação de intubação do paciente, e o paciente começa a ter uma diminuição da PA, né? Uma hipotensão de curta duração. Então, a equipe, como ela está ali toda no processo de intubação, no procedimento, não dá tempo de parar e preparar a diluição da noradrenalina, né? Para fazer naquele momento. Então, a gente usa o push dose presso. Então, como que é feito esse push dose presso? Você vai pegar uma seringa de 10 ml, tá? Com 1 ml de adrenalina, você vai diluir em 9 ml de soro fisiológico, que vai ter uma concentração final de 10 microgramas por ml. Então, você pode administrar 0,5 a 2 ml a cada 1 a 5 minutos. Então, é como se fosse um flush. Você vai fazer um flush de 0,5 a 2 ml a cada 1 a 5 minutos nesse paciente, que você vai observar ali, então, o aumento da PA naquele momento, tá? Então, aí é o tempo em que você vai sair para preparar a noradrenalina, se for necessário, tá? Se não reverter o quadro do paciente naquele momento. Agora, vamos falar da dopamina. A dopamina, ela é um precursor imediato da noradrenalina, tá? Ela tem mais ação aí quando associada com a noradrenalina. A dopamina, ela não é mais utilizada frequentemente aí no nosso meio hospitalar, apesar que ainda se encontra aí nos carrinhos de parada, tá? Nos carrinhos de emergência, porque a dopamina, ela tem várias reações, ela tem várias ações, ela tanto inibe a liberação de nora em vasos periféricos, ela ocorre vasodilatação renal e cerebral, vasoconstricção periférica renal, aumento da frequência cardíaca. Então, a dopamina, ela vai depender muito da dose a qual é administrada. Então, se você administra uma pequena dose, ela vai dar um efeito. Se você administra uma dose maior, ela vai causar outro efeito. Então, por isso que ela quase não é utilizada aí no nosso meio hospitalar. Mas ela é indicada para choques, bradiarritmias, insuficiência renal. Sua apresentação é uma ampola de 5 mg por ml, tá? A gente tem aí uma ampola com 10 ml. A via de administração é intravenosa. Tem uma diluição aí de uma dose padrão de uma ampola para 240 ml de diluente, que vai ter uma concentração final de 200 microgramas por ml. A dobutamina, que é muito utilizada, tanto na UTI, tanto no pronto-socorro, tanto nas unidades clínicas também, que eu observo muito lá na clínica médica, já vi muito paciente com dobutamina um longo período de tempo, tá? A dobutamina, ela tem uma ação de aumentar a contratilidade miocárdica, ela aumenta o volume sistólico, aumenta o débito cardíaco, é utilizada em casos de má perfusão, né? Uma hipoperfusão ser decorrente de uma diminuição da contratilidade miocárdica. Tá? Então, ela é indicada em choque cardiogênico, na insuficiência cardíaca. Em alguns casos, ela também é utilizada aí para aumentar a oferta de O2 nos tecidos. Tá? Então, em alguns casos também, ela vem a ocorrer aí um quadro de hipotensão naquele paciente, tá? Umas ações, assim, reflexo da medicação. A apresentação da dobutamina. Ela é uma ampola de 20 ml com 12,5 mg por ml, tá? Com uma concentração de 250 mg. A administração é intravenoso. Temos uma dose padrão de uma ampola em 230 ml de diluente. Tá? Outra medicação que a gente faz a utilização, tá? Essa medicação é mais presente na UTI, que é a vasopressina, que é um hormônio antidiurético e vasopressor, tá? Ela tem ação aí na reabsorção de água, na elevação da PA, na resistência vascular sistêmica, na diurese em pacientes em choque séptico, tá? Ela é indicada na hemorragia intestinal, no choque séptico, na meostase, tá? Na conservação em fluidos. Então, o paciente ali tá em choque, tá com perda de fluidos, é utilizada a vasopressina, tá? Para fazer essa conservação desses fluidos, essa reabsorção de água. Ela também aumenta a sensibilidade da noradrenalina.
Então, naquele momento ali, que você está com o paciente não está respondendo na nora, faz a adrenalina também, associa, o paciente não tem resposta, a gente pode entrar aí com a vasopressina, tá? Que ela vai aumentar essa sensibilidade da nora, ela diminui um pouco a vasoconstricção dos vasos periféricos. Tem uma apresentação de uma ampola de 20 unidades por ml, tá? Ela apresenta 1 ml. A administração é tanto intravenoso, subcutânea ou intramuscular. A concentração dela em questão de ampola, de dose padrão, é uma ampola para 99 ml de soro fisiológico a 0,9%, tá? Então, a vasopressina é a única droga vasoativa que você já vai entrar aí com a dose máxima dela, tá? Porque é já para fazer aí um efeito de imediato em cima da noradrenalina. Então, você vai iniciar aí com a vazão de 12 ml por hora. E aqui a gente já adentra na questão dos vasodilatadores, que são os principais, que é o nitropoxiato de sódio, que é o nitrite, muito conhecido, e a nitroglicerina, que é o tridil. Então, esses vasodilatadores, eles vão atuar aí principalmente na manutenção da concentração de cálcio ou na alteração da sensibilidade a esse rios na musculatura lisa vascular. Então, eles vão fazer com que ocorra, então, esse equilíbrio desse cálcio no nosso organismo para, então, aí fazer que ocorra, então, a diminuição da pH. O nitropoxiato de sódio é o principal vasodilatador aí, dos mais potentes utilizados nas emergências hipertensivas, tá? A qual ali o paciente ele tem risco de comprometimento de órgão-alvo. Então, é utilizado ali o nitropoxiato de sódio, que ele vai fazer uma ação de diminuição da resistência periférica, a manutenção da concentração de cálcio, ele vai atuar ali na musculatura lisa vascular de artérias e veias, tá? Ele é indicado nas emergências hipertensivas, no edema agudo de pulmão, na encefalopatia hipertensiva, dissecção de aorta, IC descompensada. Então, assim, é o vasodilatador assim, mais potente utilizado nesses casos. Ele tem uma apresentação aí de 2 ml, tá? Com 25 miligramas por ml. Tem uma via de administração que é intravenoso. Você vai fazer a diluição aí de uma ampola para 250 ml de soro glicosado de 5% e uma concentração final de 200 miligramas por ml. Já a nitroglicerina, que também é para casos ali também para ocorrer a diminuição da pH, ele é indicado também na redução da pressão do preenchimento venoso, na redução da pré-carga e débito cardíaco, principalmente em casos de angina estável, né, na insuficiência cardíaca congestiva, você vai utilizar a nitroglicerina. Ela é utilizada também nas urgências hipertensivas, que não tem risco de comprometimento de órgão-alvo. Mas tem uma questão que você tem que sempre observar em pacientes que vai ser administrada a nitroglicerina, pacientes que têm um infarto agudo do miocárdio em ventrículo direito, tá? Porque se você administrar essa medicação nesse paciente, ele pode aí evoluir para um edema agudo de pulmão, tá? Em consequências mais graves para o paciente. E pacientes que faz o uso do sildenafil, que é o Viagra. Então, o Viagra, ele também é um vasodilatador, tá? Ele vai fazer uma vasodilatação lá no órgão peniano para que ocorra ereção. Então, quando você associa a Viagra junto com a nitroglicerina, ele vai potencializar essa ação nos vasos periféricos. Então, pode dar uma taquicardia nesse paciente, uma hipertensão ortostática, síncope, cefaleia. Então, sempre atenção. Se o paciente é do sexo masculino, que ele chega na nossa emergência, sempre se atentar se o paciente ele faz uso dessa medicação ou não. Então, ele tem a apresentação aí de 5 miligramas por ml, tá? De uma ampola. Também vem ele também é administrado tanto intravenoso como oral ou sublingual. Na administração intravenosa, você vai fazer uma ampola aí para 245 ml de soro glicosado 5%. E aqui eu vou demonstrar para vocês um pouco sobre as complicações dessas medicações no nosso organismo. Principalmente aí a Você pode
Você pode voltar um slide, porque caiu aqui. Essa parte nós não vimos. Tá. Então, aqui eu vou falar da concentração, tá? Da nitroglicerina, que ela vem numa apresentação aí de ampola de 5 miligramas por ml e alguns de 25 por 5 ml, ou seja, ele vai ter uma concentração de final de 25 miligramas, tá? Na ampola. Então, a administração é tanto intravenoso, oral ou sublingual. Então, você vai fazer uma dosagem de uma ampola para 245 ml de soro glicosado. E aqui eu vou mencionar para vocês algumas complicações que a gente deve ficar sempre atento no paciente que faz uso das medicações de drogas vasoativas, principalmente as medicações que levam à vasoconstricção dos vasos sanguíneos, tá? A noradrenalina, que é uma das que causam mais efeito nesses pacientes. Então, tem aí o risco de flebite, que é em todas essas medicações, tá? Tem a isquemia, que pode aí levar uma futura necrose desses membros inferiores, tá? Pacientes que é evidenciado cianose nos membros, são identificados aí membros frios, muito frios, tá? E o livedo reticular. O livedo reticular é uma alteração da coloração da pele desse paciente, tá? Tem uma aparência aí mosqueada, uma aparência como se fosse de rede, por isso que fala reticular, tá? É uma resposta aí vasoespasmática dos vasos sanguíneos periféricos, tá? Então, eu já presenciei alguns livedos reticulares quando eu estava na UTI, então, mas assim, era quando o paciente já estava com uma noradrenalina já em altas doses mesmo, em concentrações muito altas, então era pacientes que já não tinha mais o que fazer, tá? O paciente logo ia a óbito já quando era presenciado esse livedo reticular. E aqui são alguns cuidados que tanto a equipe de enfermagem como todos os profissionais que estão ali atuando frente a esse paciente que está em uso de droga vasoativa deve ficar atento. Então, sempre o paciente que faz uso de droga vasoativa é um paciente que deve ser monitorizado, tá? Deve ter ali uma monitorização rigorosa dos sinais vitais desse paciente por conta da utilização dessa droga vasoativa. Sempre, a preferência, sempre utilizar acesso venoso central ou a realização de um PIC também, tá? São as duas opções aí para fazer as drogas vasoativas. Então, quando não se tem a opção de um acesso venoso central naquele momento, mas o paciente ele precisa fazer a utilização da droga vasoativa, não tem problema fazer em membro inferior. Porém, tem alguns cuidados que devem ser observados nesse paciente que está com droga vasoativa em membros inferiores. Ainda não se tem estudos assim concisos, evidências científicas que definem com a quantidade de horas que você pode utilizar essa droga vasoativa nesses membros inferiores. Porém, alguns estudos recentes, eles vêm demonstrando que você pode ficar até 72 horas com essa droga vasoativa aí no membro inferior. E alguns outros estudos falam que até 4 horas. Ou seja, o recomendado é só utilize acesso venoso periférico se for, assim, o último caso, não tiver o central, se não tiver a possibilidade de fazer o central. Então, quanto antes você tirar essa droga vasoativa desse membro inferior, melhor ainda para o paciente. Você vai evitar aí muitas complicações. Então, sempre ficar atento. A droga vasoativa, ela tem que ser em acesso exclusivo. Não pode fazer outra medicação aonde está ali correndo essa droga vasoativa, tá? Sempre tomar cuidado se está fluindo sangue, se a medicação ela está fluindo corretamente, se não está havendo extravasamento, se a pele ao redor tem sinais de flebite ou tem outras questões que impossibilitam aí a administração dessa medicação. Então, se eu observar que tem ali um comprometimento, tem que providenciar outro acesso imediatamente, tá? Eu tenho que fechar esse acesso, eu tenho que fazer compressas nesse membro, fazer a elevação desse membro para ter um retorno venoso, e então evitar aí maiores complicações no membro desse paciente, tá? A medicação,
ela deve ser realizada sempre em bomba de infusão, tá? Para ter o controle rigoroso da dosagem da medicação. Em casos em qual você não tem uma bomba de infusão ali no momento, você tem que fazer um cálculo certinho da medicação, pode fazer a utilização de equipo microgotas, tá? Sempre ficar atento para esses cuidados. Pacientes que fazem utilização de drogas vasoativas, principalmente da noradrenalina, são pacientes que você vai observar que têm os membros inferiores muito frios. Então, sempre ter o cuidado ali de aquecer esses membros, tanto com atadura, com compressa. Então, sempre estar mantendo esse membro aquecido. Verificar a perfusão capilar, se está maior que 2 segundos, se está menor, se tem alguma alteração da pele daquele paciente, como é que está aquela pele do paciente frente à utilização daquela droga, tá? Então, sempre que possível também, principalmente na utilização da noradrenalina, dos vasopressores, se possível, fazer uma PAI para você ter uma monitorização aí certeira da pressão média desse paciente, tá? E aqui são outros cuidados que também vocês devem ficar sempre observar, que é a durabilidade dessa medicação. Então, a medicação ela tem uma duração de 24 horas. Então, a cada 24 horas, fazer a preparação dessa medicação, fazer a troca. Então, sempre tomar cuidado. Então, se a medicação ela vai ser trocada ali às 6 horas, faz um pouquinho antes a medicação, já deixa preparado, porque assim que terminar, você já faz a instalação para não ter que pausar aquela medicação. Então, todas as medicações que vêm em ampolas âmbar, que é essa ampola marronzinha, são medicações fotossensíveis, ou seja, são medicações que ela tem diminui o seu potencial, seu efeito, tá? Na presença de luz solar. Então, são medicações que você tem que ter o cuidado, a noradrenalina, o nitroprusiato, a nitroglicerina. Então, são essas medicações que você vai ter que fazer o uso do equipo fotossensível, tá? Você vai ter que fazer a utilização da capa protetora para evitar que ocorra, então, esse desequilíbrio dessa medicação, tá? Então, outros cuidados que tem que ter é sempre fazer a identificação da medicação do paciente. Então, com o nome, qual é a medicação que está ali, qual é a vazão, qual foi a hora que você iniciou aquela medicação, a data, a assinatura do profissional, porque assim, quando, por exemplo, você vai passar um plantão, não deu tempo de falar qual era a vazão, qual era a medicação, quando o enfermeiro ele chegar no leito do paciente, vai estar lá a identificação, então ele vai saber qual foi a hora que foi administrada aquela medicação, tá? E outra coisa, outro cuidado, tá? Que não menos importante, é fundamental, é sempre fazer o balanço hídrico desse paciente, tá? Por conta, como eu havia falado, são medicações que fazem a sua degradação ali, sua metabolização nos rins e no fígado, então sempre tomar cuidado aí com o balanço hídrico, com ureia, creatinina, tá? Então sempre ter esses cuidados frente a esse paciente com utilização de drogas vasoativas. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? São as referências utilizadas e muito obrigada. Vou desligar aqui a gravação, tá?